noite, pessoal. Para quem eu não conheço ainda e quem não me conhece, eu sou a Josi. O Antônio está com a gente também na sala, é ele que vai bater um papo com a gente hoje. E, bom, aproveitar que está todo mundo aí, vamos começar, né? Pode ser. Antônio, por favor, Então. faça as honras da casa, fique à vontade. Vamos lá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Antônio. Eu escalo há acho que uns quase 20 anos, tá? Eu vou te interromper só um minuto. Claro. Durante o papo, pessoal, seria legal se a gente fechasse o vídeo e o microfone para economizar a banda, não ficar travando, aquela coisa toda, tá? Eu vou fechar o meu também e colocar aqui no mute, mas eu estou aqui atenta, tá? Então, meu nome é Antônio, né? Eu escalo há uns quase 20 anos, tenho acho que uns 17, mais ou menos. Bom, me convidaram, né, para fazer a palestra. Como é um clube de montanha, eu tentei dividir as coisas que possam ser aproveitadas pelo pessoal da montanha também, já que eu, na grande maioria do tempo, fui sempre um escalador de falésia e de boulder, mas um lado diferente, tá? Eu vou dividir um pouco da experiência que eu tive escalando, da minha área profissional de trabalho, nesses também quase 20 anos de trabalho na área de educação física. Eu atualmente trabalho com ginástica artística, mais com crianças até 18, 19 anos, tá? Então eu foquei muito o lado de movimento, da importância do movimento dentro da escalada, da avaliação, da melhora tanto da performance quanto da saúde do escalador também. E tentei mostrar uma maneira simples, que eu acho, de se avaliar a sua própria escalada e também a saúde que você mostra escalando também, tá? Bom, deixa eu ver aqui. Tá. Bom, o primeiro slide aí eu mostro... Não, pulou 2 slides já. Aqui, isso. Desculpa. Bom, isso são uma pergunta que eu faço sempre às pessoas, né? Escalar melhor ou ser um escalador mais forte, né? Como é que você avalia essa diferença entre os escaladores, né? Durante muito tempo, todo mundo sempre prestou atenção do que determinava melhor como ser um escalador melhor, como você ter mais sucesso nessa escalada, antropometria de escaladores, comparações, aí até que as pessoas chegaram em um resultado, né? O resultado é a força de dedo, o RFD, que é a velocidade que você fecha a mão nas agarras, e que mostra em torno de 200 segundos, o treinamento intermitente e a estabilidade postural com oscilações, que é o que acontece quando a gente se movimenta dentro da escalada, ajustes posturais antecipatórios, que é o que acontece dentro do esporte, né? Quando a gente consegue ter uma performance, uma vivência dentro, a gente já consegue, nosso sistema nervoso já consegue interpretar qual vai ser o nosso próximo movimento e isso já nos permite antecipar isso e reajustar, para a gente ter uma escolha melhor da nossa organização dentro do sistema dinâmico que é o movimento. Por último, a reoxigenação, que a reoxigenação está ligada ao trabalho intermitente, que é o trabalho intermitente e a reoxigenação estão dependentes da força máxima, que seriam propriamente dito a força de você segurar uma garra, soltar ela e ir para a próxima, é o trabalho intermitente. E a reoxigenação seria o tempo que você solta essa garra e o tempo que o corpo consegue, digamos assim, né, limpar os metabólitos que ficam dentro do sistema. E por último, eu coloquei um artigo antigo, né, que é o efeito de treino de com muito volume e repetições, baixo volume e altas repetições. Que no decorrer da palestra vocês vão entender por que eu coloquei esses artigos como sendo basicamente que todo escalador que eu vejo e que eu conheço tenta organizar a sua vida dentro da escalada em cima desses poucos conceitos.
quando na realidade, dentro da escalada, isso não quer dizer tanta coisa, tá? Se alguém quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar também, senão fica uma falação infinita. Aí eu coloquei uma foto de 2 escaladores, deixa eu ver se passa aqui, que travou agora. Aqui. Bom, pensando em tudo que eu falei da antropometria, de trabalho de força, de tudo mais, a gente vê 2 escaladores, né, o Alex Megos e o Matt Fultz, um americano e um alemão. A gente entender que a gente, pela grande parte desses artigos, eles sempre propõem que a gente tenha pouco peso, baixa massa muscular, baixa porcentagem de gordura. A gente tem o Matt Fultz, de quase 90 quilos, acho que ele tem 83, mais ou menos, acho que 1,86 m, e o Alex Megos, que tem uns 70 e pouco, e acho que seus 59, 60 quilos. E depois a clássica foto, né, da Shima e da Alex Puccio, né, que são perfis semelhantes aos outros anteriores. Né? A mulher com a massa muscular bem desenvolvida, a Shima com a sua leveza e seu balé escalando. Né? E dentro disso a gente pode pensar se aqueles artigos anteriores que eu citei, o quanto eles representam a performance da escalada. Né? Todos esses escaladores, esses 4, eles escalam basicamente a mesma coisa. Porém, como é que você avalia pessoas desse jeito se o que a ciência aponta para você como avaliação de performance é um corpo magro, um corpo com baixa massa muscular, e eles não apresentam nada disso, eles só apresentam uma força de dedo, só a parte específica, igual, mais nada. E se interpretarmos também o artigo aqui da Eva Lopes, se não me engano, de 2012, a tese de doutorado dela mostra essa relação, né? Aqui o círculo azul mostra escaladores aqui na graduação francesa, escalando o 8C, 8C+, que seria os graus mais altos que a gente tem no mundo. Porém, dentro do círculo vermelho, a gente tem uma pessoazinha perdida, que teoricamente ele tem bem menos força, como a gente pode ver aqui na tabela da esquerda. Né? Ele mostra bem menos força, mas ele consegue ter o mesmo resultado do que aquele rapaz que tem muito mais força. Né? Um mostra 80%, outro 50%. E dentro desse círculo vermelho a gente vê que isso acontece em diversos outros casos. Né? Pessoas com força de escalar um grau de 6B, avaliação de força, que eu digo avaliação de dedo, tá? De 6B francês, escalando 7B, 7C. Outros escaladores com a força mais baixa ainda, escalando 6B também, chegando a 6A. Então a gente começa a se perguntar qual forma de escalador nós somos, né? Aí tem uma foto que eu gosto de sempre compartilhar, né? Que eu vejo escalador muitas vezes como essa fotinha da carroça aqui, né? São pessoas muito fortes, só que se mexem com uma rodinha quadrada, né? De uma forma ineficiente, sem muita habilidade motora, sem muito aprendizado motor, sem ter passado pelas etapas do aprendizado, né? Uma coisa básica dentro do treinamento, e que está intimamente ligado ao desenvolvimento de lesões de uma forma precoce. E é o que eu me propus a falar aqui na palestra de hoje. E, bom, aí eu venho aqui, eu vou explicar um pouco desse slide, e depois se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Bom, aqui eu coloquei um pouco da psicomotricidade, que é onde ela fala dos estágios de aprendizado, né? E que eu coloquei esse quadro, é bem antigo, né? De 1967, onde ele explica as 3 fases, vamos pensar só nessas fases, que tem outras depois, e se a gente conseguir interpretar os quadradinhos aqui, os retângulos, eles falam exatamente sobre a forma que a gente tem o aprendizado dentro da escalada. Porém, a grande maioria dos escaladores só tem esse aprendizado quando ele entra numa via e vai trabalhar a via. Ele não treina a forma de aprendizado em momentos onde seriam os melhores. Por exemplo, dentro de muro de escalada. E vamos imaginar aqui o que seria o estágio cognitivo, né? Que seria o estágio básico de aprendizado. Seria um estágio onde a gente tem muitos erros. A gente não tem consciência sobre os movimentos.
a gente executa movimentos de maneira grosseira, de maneira feia, a gente não consegue visualizar e nem corrigir os próprios erros. Ou seja, a gente faz movimentos e a gente não sabe se está certo, se está errado, a gente vai fazendo. A gente vai deixando o corpo reagir àquele meio, àquele estímulo, e vai fazendo de qualquer jeito. A segunda fase seria o estágio associativo, né? Que a gente já consegue entender um pouco o movimento, perceber alguns erros, mas nem sempre a gente consegue corrigir esses erros, tá? A gente tem dificuldade em transformar o erro em um progresso. O ideal nesses estágios seriam, claro, sempre a orientação de uma pessoa do lado para te orientar, te apontar erros, te dizer, te fazer avaliações. E o outro é o estágio autônomo, quando a gente já tem um controle daquilo, a gente já reage de uma forma automática daquilo. A gente não tem mais que analisar um movimento, a gente só faz o movimento de uma maneira natural. Depois aqui a gente tem a mesma tabela, mesmo estágio de aprendizagem, só que mais atual, né, de 2000. Essa é um pouco mais ligada a movimento, propriamente dito, né? Aqui o Pellegrini coloca um pouco diferente do que os outros dois. Ele descreve um pouco do movimento da pessoa inexperiente, com uma coisa desorganizada, com movimentos desnecessários, que precisa da verbalização de outra pessoa para direcionar ela dentro desse movimento, tá bom? E o outro estágio, o intermediário, onde a pessoa já começa a se organizar um pouco, mas ainda tem um pouco de desperdício. Devagarzinho ela vai fluindo o movimento. E a parte do avançado, que ele não precisa ter a atenção ao movimento, ele já realiza a tarefa de uma maneira natural. Ele já tem mais eficiência no movimento, já economiza, ele já consegue ter beleza no movimento, né? Que é uma coisa importante também, tá? Tá, isso que eu falei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Senão eu vou ficar falando direto sobre aprendizagem. Eu não sei se alguém entende sobre aprendizagem motora. Eu queria só fazer um comentário. Foi bem legal esse estudo que você mostrou aí. É um estudo de 67, né, sobre desenvolvimento motor. E é mais ou menos usado até hoje ainda. Tem um pouco de diferença dos mais modernos. Mas eu mostrei ele porque é um quadro, ele é bem ilustrativo, né? Ele divide em quadradinhos, aí eu coloquei ele porque ele é bem básico, né? Eu acho que faz a gente pensar em que fase a gente está. Eu, por exemplo, sou uma escaladora super iniciante e, sem sombra de dúvida, estou ali no cognitivo, mas não sei se por isso eu não consigo me enxergar em nenhuma das outras fases, assim, de, por exemplo, perceber um movimento errado. Eu deveria ter feito dessa forma, peguei pesado aqui. Eu já consegui perceber a diferença entre fazer eu consegui perceber logo de cara a diferença entre muro e com a pegada de muro, né, do indoor com o outdoor. Uhum. Que é muito diferente, né? Os músculos que a gente usa, os movimentos são muito diferentes. Assim. Pelo menos para mim foi absurdamente diferente. Mas aqui dentro desses 3 estágios que você mostrou, não sei, de repente a galera mais avançada, que está aí, ó, Ângela, por exemplo, você acha que você está em qual dos 3? Está no autônomo já, né? Mais do que no autônomo. Assim, eu cheguei agora, na verdade, então não sei nem... mas assim, vendo o slide, né? Realmente, assim, eu acho que já passei por vários desses estágios, né? Quando comecei a escalar, realmente era difícil entender onde que estava o erro, né? Não conseguia saber como melhorar nem nada. Mas depois nem tinha assim habilidades técnicas, né, para poder resolver os problemas, né? Era isso que está escrito no início: executa movimentos de maneira grosseira. Então não era uma coisa fluida, né? Eu não escalava fluido, era tipo, às vezes nem conseguia, né? Principalmente para boulder, porque os movimentos de boulder são bem explosivos
e não, se você não tem habilidade técnica, você não consegue, vamos dizer, desenvolver os movimentos direito. Então, assim, eu não conseguia escalar boulder no início, era muito difícil para mim. Aí, depois que já passei a entender melhor meu corpo e como me adaptar aos movimentos na rocha, foi que eu comecei já a entender melhor o processo, escalar mais delicado, a ver que nem sempre eu precisava fazer muita força, né? Que eu gastava mais força que precisava, às vezes. Tipo, era tipo... quando você está tentando fazer das coisas de qualquer jeito, né? Tipo, eu ia Sim. e tentava. Agora, já sei, por exemplo, o dia de hoje, já sei mais facilmente quando o movimento está fora da minha habilidade no momento. Então, assim, se eu vejo, eu tento algumas vezes, se eu vejo que realmente eu não tenho essa habilidade no momento, eu não preciso ficar ali o tempo inteiro, entendeu? Eu posso ir treinar e voltar para o movimento mais na frente. E o mesmo para na hora que eu estou fazendo, que estou escalando, também eu sei, por exemplo, corrigir minha posição no corpo para poder facilitar a força que eu tenho que fazer nas mãos, sim? Ou sim, no restante do corpo. Tipo, corrigir a posição de forma que eu tenha que fazer, em geral, menos força. Então, acho que sim, eu estou um pouco mais, não sei se no autônomo, mas aí no meio, entre o associativo e o autônomo, né? Eu acho que é. Acaba que esses estágios eles revertem, né? Você pode estar no autônomo e você, por falta de prática, você pode reverter. Mas claro que se você tendo um conhecimento, você vai saber aproveitar daquela sua experiência, mesmo porque dentro da vida do esporte, né? Vamos pensar, esses estágios existem, mas dentro do esporte existe a preparação física, né? Às vezes você pode ter uma habilidade motora desenvolvida, mas o seu conhecimento físico impede que você realize gestos mais eficientes, né? Sim, sim, exatamente. Dependendo do que você está escalando, né? Porque, por exemplo, se for fazer uma via muito fácil, aí, bom, estou totalmente no autônomo né, nessa via, né? Mas se a via for fora dos meus limites, né? Bem acima, aí, bom, aí realmente não. Sim, com certeza. Não, mas é isso mesmo. Sim. O Erasmo fez uma pergunta aqui interessante, Ah, Antônio. Ele perguntou aqui, qual a melhor forma de chegar no nível avançado, autônomo? Em questão de movimentos eficientes, o ato de observar outros escaladores mais avançados, se filmar, avaliar a própria escalada, pode ser eficiente? sim, todos são eficientes. Até coloquei mais para frente algumas ferramentas modernas, que são alguns artigos científicos que a gente está usando, né? Elas envolvem você se filmar, você ver pessoas escalando. Bom, voltando para um lado também da aprendizagem, até a imagem de você escalando já tem estudo científico que diz que causa o mesmo impulso nervoso que você fazer o movimento, né? Quanto mais estímulos você se lembrar, eu estava naquele movimento na rocha ou no muro e eu estava sentindo, sei lá, uma luz X, um calor, um vento, medo, tudo isso. Quanto mais informações você lembrar, mais impulso você vai gerar. E isso também pode melhorar também. Eu coloquei mais à frente algumas outras. E tem hoje em dia também tem tabelas, né? Para você ser avaliado, né? Ou se avaliar, né? Eu coloquei elas mais à frente. E aquela coisa, eu não coloquei muito nesses slides. Mas a melhor forma também é o treino técnico, né? Você no início de todo o treinamento fazer um gestal técnico, né? Você seja para o muro, escalar de uma forma técnica enquanto você aquece. Também é interessante hoje em dia, diferente do que se pensava antigamente. Antigamente não se pensava muito na especificidade dentro de uma preparação básica de treino. Hoje em dia não. Hoje em dia, quanto mais você fizer exercícios lembrando o seu esporte, melhor. Quanto mais, melhor. Sempre assim. Se a gente pensar o que a gente vê hoje em dia em termos de escalada, né? A gente vê, principalmente os japoneses. Os japoneses são ótimos em replicar os exercícios, né? Eles têm muitas décadas, né? Séculos, fazendo muito exercício com peso corporal, desenvolvendo muitas habilidades em outros esportes também. E você vê que eles criaram uma preparação física e técnica infinitamente rica de movimentos tipo de solo.
A gente pode imaginar aqueles exercícios, você vê muitos japoneses fazendo, né? Fazendo como se fosse flexões, mas só que com as mãos alternadas e na mão que fica mais para baixo, no caso, né? Eles levam o pé bem próximo à mão. Se a gente imaginar isso, o gesto que a gente faz na escalada, né? De fazer a flexão do quadril e a flexão do ombro. Sobe a mão, aí sobe o pé. Eles vão fazendo isso no chão, escalando. Hoje em dia tem diversas ferramentas, né, que a gente pode usar. E quanto mais ferramentas a gente usar que simule o nosso gesto do esporte, melhor. Isso é sem dúvida. Mesmo que seja, claro, em termos de capacidade física, de força, resistência, não estou falando disso. Estou falando de preparação técnica, né? Quanto mais você levar o gesto para frente, melhor. E tudo isso que ele perguntou de como melhorar isso, é realmente você tentar ir simulando o seu gestual, né? Cada vez mais. E sempre pensar numa coisa fácil para o difícil. Você só vai aprender coisa fácil. Só aprende treinando coisa fácil. É sempre aqui como está aqui. Cognitivo. Você não acha que você vai tentar aprender o cognitivo do seu projeto em pedra, por exemplo. Você vai aprender. Agora vai demorar. E é aquilo que a Ângela falou, né? Se você está no cognitivo, no primeiro estádiozinho da aprendizagem, e você vai para o seu projeto, onde você faz muita força. Bom, a quantidade de força que você vai fazer na mão para passar do cognitivo para o associativo e para o autônomo, até chegar no autônomo, você vai fazer muita força aqui, né? Que você vai estar numa deficiência de movimento, com uma movimentação bem pobre e tentando melhorar da pior maneira possível, que é no seu projeto. Ao invés de estar na coisa facinho, no multi-escalado, onde você pode ficar trabalhando um movimento, dois movimentos, uma sequência de movimentos, até chegar no movimento melhor e conseguir transferir para uma coisa mais complexa, né? Como é o que todo mundo fala. Você tem no simples, do simples você vai evoluindo para o complexo. Isso é uma forma clássica, né, do nosso pensamento reducionista para dizer das fases de aprendizado, né? Até isso você vai treinar numa academia. Tá, normalmente treino funcional, né? Aquela coisa de empurrar na horizontal, empurrar na vertical. Isso é uma evolução da aprendizagem motora, né? Nada mais que isso. Isso acontece desde que a gente é bebê até que a gente é adulto. E no esporte a vida inteira é isso. Você vai aprendendo e reaprendendo e reaprendendo e renovando e mudando de um complexo, que esse complexo se torna simples, aí você vai tentar deixar mais complexo. O esporte é isso, né? Você vai ver um jogador de futebol, o cara vai ser bom que o cara antes ele driblava bem. Agora o cara corre muito e tá fazendo drible. E daqui a pouco ele tá fazendo mais drible ainda e continua correndo mais, né? Bom, e na escalada a mesma coisa, né? Você vê o que os escaladores de ponta aí estão fazendo, os caras estão cada vez escalando mais, pulando mais alto, voando, né? Enfim. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei. Não, acho que não. Lá do chat também não tem Tá. nada. Agora vem uma parte legal, que é a parte que eu gosto, que é uma parte que é para complicar a coisa, né? Bom, eu há um tempo, mais ou menos um ano e meio, eu comecei a estudar um pouco para entender mais de movimento, da parte de neurociência do movimento, né? Esse é um slidezinho de um pessoal aqui do Rio, né? E vamos lá. Bom, isso aqui é uma pranchinha clássica, né? Todo mundo já deve ter conhecido, né? Sempre que a gente vai fazer essa prancha, todo mundo aponta para você olhar para o quadril, para o cotovelo e ombro e para o joelho, tá? Aqui tem um gráfico de ativação, né? Tudo mais. Dentro da neurociência, a gente não avalia segmento. A gente não avalia, tipo, o quadril, o joelho, o ombro. A gente avalia o sistema inteiro. A gente avalia o corpo por um só, né? Bom, pensando nessa prancha, a gente imagina que essa prancha ela tem uma variabilidade pequena. Então, a gente diz que ela tem uma variabilidade baixa. Como assim uma variabilidade baixa? A gente vai ter uma estabilidade alta nela, ou seja, uma maior estabilidade. Se a variabilidade do sistema, né, em perder a qualidade é pequena, é baixa, a nossa estabilidade é alta, tá? É bem simples. Porém, quando a gente começa a entrar em movimentos mais complexos, que são a parte dos sistemas dinâmicos, da estabilidade dinâmica, a coisa começa a mudar um pouco de cara. Vamos olhar primeiro para esse quadro aqui da direita, né, onde fala de estabilidade dinâmica, né?
Vamos imaginar aquela pranchinha, por exemplo, para a gente entender de uma maneira bem simples, porque senão fica complicado. Se a gente entender que aquela prancha, que a gente está com os 4 apoios no chão, e a gente tirar uma mão, e a gente conseguir se manter, a gente vai continuar mantendo uma baixa variabilidade e uma boa estabilidade, tá? Porém, se acontece o contrário, a gente fica com uma alta variabilidade, obviamente, a gente tem baixa estabilidade. Porém, e quando a gente joga isso para escalada? Aí volta aquela coisa dos estágios de aprendizagem motora, que a gente começa a identificar os erros de padrão de movimento. A gente vê um cara, uma pessoa que vai fazer um movimento dinâmico onde ele tem que subir o pé e ir para o presso na garra. Só que naquele movimento o cara pode ter diversas soluções para aquilo. O cara pode fazer um drop knee, o cara pode fazer um flag, o cara pode realmente ir dinâmico e só de frente, né? Só que a gente analisa como se comporta o sistema. Será que o sistema dele ele está indo e o quadril dele está saindo? O pé dele, a porta, está com os 2 pés na pedra, o pé está abrindo, ele está abrindo uma porta. Isso caracterizaria baixa estabilidade, uma alta variabilidade, tá? Agora, e se a gente pensar na parte de sinergia? É outra parte da neurociência também. A neurociência ela trabalha com essa parte forte de aprendizado motor, de controle motor, né? E a gente sempre analisa o sistema pela estabilidade e pela variabilidade. Porém, a gente também pode caracterizar ele em sinergia fraca e sinergia forte, que seria pensando de uma ótima solução sempre, tá? Pensando que o sistema já se movimenta de uma forma boa, ele já tem a capacidade de se mover de uma forma adequada, com um padrão de movimento bom. A gente começa a entrar na parte de quantas soluções essa pessoa consegue gerar para essa mesma coisa. E a gente tem aqui um quadro, vamos imaginar, esse mesmo movimento que eu falei da escalada, pode ser uma coisa, um movimento reto, né? Simples. E vamos imaginar que o escalador A só consiga fazer esse movimento de uma única maneira. Ele só tem uma solução para aquilo. E uma solução boa. Ele consegue fazer com eficiência, mas ele só tem uma. Enquanto que o escalador B, aqui dentro do balãozinho dele, o cara tem diversas soluções. Várias são boas. O cara consegue de frente, o cara consegue fazer um drop knee, o cara consegue colocar um calcanhar, o cara consegue fazer de 10 maneiras diferentes. O escalador A só consegue fazer de uma, né? Agora, vamos tentar imaginar isso dentro de uma via de escalada, né? A gente só tem sempre uma solução para as coisas. Uma. A solução pode ser eficiente. Ela pode ter uma movimentação boa, uma boa estabilidade. Mas, porém, isso não quer dizer que a gente vai ter uma economia de movimento. Já que a escalada sempre é um jogo de economia de energia, né? Você sempre tem que tentar fazer os movimentos encaixadinhos para que você consiga fazer o último movimento. Senão, o que adianta você estar escalando se você só faz 3 movimentos, 2 movimentos, 1 movimento? Ou se é uma roleta russa, né? Que você vai escalar na sorte de acertar aquela garra, né? E... aí tem essa fotinha que eu me amarro também, né? Bom, vamos imaginar aqui que isso aqui são os escadores A e B da sinergia fraca e forte, né? Eles estão no mesmo movimento, porém o sistema deles, né, de movimento, ambos têm 40 kN de força naquele movimento. Porém, o escalador A, bem, não está na ordem de lá, né? O escalador A seria o cara que tem a sinergia forte, que é o que tem um repertório bom, está fazendo muito movimento. E o escalador B é o cara que tem pouca sinergia. Agora, os dois fazem 40 kN de força nesse movimento. Porém, os 40 kN de força deles são gastos de forma diferente, né? O escalador A ele consegue transferir bem mais força para os pés, gasta menos das mãos, enquanto que o escalador B bota toda a força que ele tem nas mãos e quase não usa os pés. Aí a gente começa a voltar desde o lado do início da aprendizagem motora. E também da sinergia. Se o cara tem um repertório de movimento bom, se o cara sabe fazer os movimentos, se o cara não sabe fazer movimento. E... tá. Depois eu falo disso aqui. Alguém tem alguma pergunta? Até agora? Eu só vou falar disso em neurociência, porque senão começa a ficar complicado.
Então, que bom, ninguém perguntou nada, então é um bom sinal. Bom, aí pensando nessas variáveis que eu falei de movimento, de qualidade, esse é um artigo que eu não coloquei o artigo nacional da Ana Flávia, que já teve a live com a Saliba, que está aqui, com a Gabriela, com a Manuela e com a Daniela. Eu acho que eu acertei o nome das três. E elas falaram um pouco sobre esse artigo e falaram sobre o da Ana Flávia também aqui do Brasil e a incidência de lesão no Brasil, né? Se não me engano, eu acho que era 73%, né, dentro dos escaladores daquela pesquisa, né? Eu coloquei um pouco aqui uma pesquisa que saiu agora com 633 escaladores, né? E a mudança da curva que teve nas décadas de 98 a 2001, 2009 a 2012, 2017 a 2018. E a gente pode observar a mudança da curva de lesão, né? Antes as lesões de dedos eram muito frequentes e hoje em dia estão caindo. As de ombro, as de membro inferior, aqui é das articulações, né? Aqui dos componentes elásticos, das polias, do tecido. Vê que algumas estão crescendo, né? A gente vê a mudança da quantidade de lesão de dedo e o caminho, de certa forma, do aumento, isso na Europa, né? Do aumento das lesões de membro inferior, dentro da escalada, né? Claro que isso, na Europa, para a nossa realidade aqui no Brasil, dentro dos ginásios e tudo, ainda tem um caminho a se percorrer até a gente conseguir chegar a essa mudança, né? Mas eu tenho certeza que a gente chega lá. Bom, aí nesses anos todos eu fui pensando em algumas loucuras aí da minha cabeça e fui construindo essas perguntinhas, né? Que são perguntas que eu sempre pensava quando treinava mais, queria pensar mais em performance, onde a pergunta 1, e eu dou a resposta também, é sempre que você chegar numa situação de rocha, né? Se perguntar se você não conseguir fazer isso, você tem mobilidade suficiente para encontrar as melhores posições para fazer o movimento? A resposta é normalmente os quadris, a coluna torácica, a região dos ombros, restringe a disponibilidade de técnicas eficientes. Aí volta lá de cima da aprendizagem motora. Se a gente, quando começa a aprender o movimento, a gente tem restrição de arco, de disfunções, né? Hoje em dia a gente chama muito de disfunção, ou você tem uma deficiência, porque acontece uma coisa dentro do controle motor da dor também. Se você sentir dor quando você fica com o ombro a 90 graus, né? Se você sentir dor, lá no início eu coloquei aquela questão do movimento antecipatório. O cérebro humano ele tem uma capacidade, se você sentir dor quando está com o ombro a 90 graus, seu corpo vai fazer com que você se entorte um pouquinho, seu ombro não vai ficar em 90 graus, mas você vai estar com a mão naquela garra ainda. Entende? Minha mão está na garra. Meu ombro está a 90 graus, a 90 graus eu sinto dor. Pelo controle motor e o sistema nervoso, ele vai me fazer isso aqui. Minha mão vai continuar na garra, mas eu não vou estar com a mão a 90 graus. Isso começa a gerar restrição de movimento. E até então, tudo bem para você viver uma vida tranquila, mas quando você começa a entrar em esporte, isso começa a te gerar deficiências técnicas. Porque se você sentir dor, sempre que você for estar com aquela articulação em determinado ângulo, você não vai fazer aquele ângulo naquele movimento. Então você vai ter que gerar uma compensação para realizar algum tipo de movimento. Então a gente tem que ficar sempre de olho na parte postural, que é importantíssima dentro de um esporte como escalada. Todo esporte, mas na escalada, bastante. A segunda pergunta que eu faço: você tem força suficiente para realizar o movimento? Muitas vezes os dedos, a cintura escapular, a cadeia posterior, são fatores determinantes para você, como é que eu posso dizer, mostrar, conseguir exercer realmente aquela sua força, aquela resistência ou a potência que você tem. Muitas vezes você acha que você tem dedo super forte, mas se sua cintura escapular ela não estiver boa, não adianta. Você vai sobrecarregar pra caramba aquilo ali e não vai dar muito resultado, não. A mesma coisa na cadeia posterior, né? Começa a fazer algum movimento em um ângulo mais inclinado, se você não tem uma estabilidade,
coluna estável, uma perna forte, glúteos. A terceira, a habilidade necessária que falta no seu vocabulário de movimento, ou precisa de modificação. O que eu quero dizer com isso? Se você já tem o movimento, ou você tem que refiná-lo, ou você tem que fazer um reconhecimento do movimento, que seria você meio que repreender ele, que seria o caso 1. Né? Se a pessoa tem uma disfunção em algum lugar e ela faz um movimento com essa disfunção, ok. Mas quando ela começa a remodificar, reestruturar essa questão das restrições, começa a melhorar glúteo, problemas posturais, dores na lombar, que o escalador tem muito, né? Ou cintura escapular, como está aqui, provavelmente ele vai ter que voltar lá em cima e começar a remodificar vários movimentos. Se ele fazia da maneira errada, ele vai ter que reestabelecer essa ligação com o corpo. E o quarto, e um dos mais importantes, é o jogo mental, que é o indescritível limitador da taxa que decide com eficácia os outros 3 itens acima adquiridos, implantados e o sucesso que eles proporcionam. Ou seja, aquela clássica história do escalador, né? Se você não tiver uma cabeça forte, não adianta você ser braço forte, não. Que não vai ter resultado. E aqui eu coloquei algumas ferramentas, né, que me perguntaram, eu esqueci quem foi. Algumas ferramentas clássicas, porém essa daqui é de 2011, eu acho muito boa, que é a imagem, a visualização, que é realmente o fator de leitura, você imaginar o que você vai escalar, você tentar imaginar você executando aqueles movimentos. Tem os outros, aqui tem esse também é bem interessante, é novo, né, uma comparação de escaladores à vista em headpoint, que havia trabalhado, né, e justamente a modificação foi do aprendizado motor, né, foi o principal desenvolvimento. Isso aqui é de 2020 também, é uma tabela que foi criada com diversos tópicos, onde nesses tópicos você vai pontuando a parte técnica da pessoa. Eu acho muito boa, porém é subjetiva, né? Porque vai depender de quem está olhando. Né? Mas é ótimo para começar a desenvolver. É importantíssimo. Aqui é a mesma coisa, o visual e observação, a influência da coordenação na escalada, como eu estava falando em cima, da aprendizagem motora, que é indiscutivelmente muito importante. Visualização de novo em vídeo. Tá. E alguém quer perguntar alguma coisa agora? Que acho que eu falei pra caramba e talvez tenha corrido um pouco nas coisas. No chat não tem nenhuma pergunta não, Antônio. Acho que a gente pode seguir. Então, no final, como aqui no Zoom é meio ruim colocar vídeo, né? Eu fiz uns recortes de alguns exercícios bem simples, né? Eu coloquei a foto de um macaco aqui, né? Pra gente lembrar da parte da biotensegridade, né? Que tá tudo interligado. Nosso corpo é uma coisa sempre totalmente integrada. Então, a gente tem que sempre tentar preservar a harmonia do nosso corpo. Até por isso que eu coloquei a pergunta 1 dessa forma, né? Bom, aqui são os exercícios que eu gosto de fazer com algumas pessoas, né? A pessoa quer aprender a costurar, usa uma bola para ficar ajoelhada. Aqui um outro exercíciozinho onde ele faz a mesma costura, né? Porém com um padrão semi-ajoelhado, onde ele tem um bandzinho aqui fazendo um exercício inteiro, para trabalhar um pouco a estabilidade, né? Serrátil anterior e trapézio inferior. Eu coloquei alguns exercícios bem simples, né? Eu acho, não lembro quem que estava falando, acho que é a Ângela, né? Falando da postura, né? Acho que é a Ângela. É um exercício clássico, né? De todo escalador faz, ou deveria estar fazendo, dentro de um muro, um exercício de retração. Eu, particularmente, eu gosto quando se faz a rotação também do ombro, aí o cotovelo fica para baixo, apontando. Mas só que eu também acho que isso é um pouco, apesar de ser um bom exercício básico, um tanto ineficiente quando a gente começa a transportar isso para a realidade do muro, né? Então, como a gente estava falando com a Ângela... Desculpa te interromper, Antônio. Aquele outro exercício que você acabou de mostrar,
Ele pode ser feito com barra, por exemplo, Pode? em casa? Pode, barra, TRX, qualquer coisa. Esse. Pode ser feito com qualquer coisa. Pedrada Um na TRX, barra e ter uma... Ele pode ser executado também usando uma barra? uma barra, não escutei. Pode ser uma barra, uma paralelazinha, você pendurada nele, né, inclinada. Tá. Uma fita de TRX. Isso é ótimo, né? Você faz a retração das escápulas e deprime elas. É porque o áudio está picotando para mim. Não sei se para vocês também. Não. Tá. Aí, tipo, eu também gosto de sempre incentivar as pessoas. Para mim também. Eu também gosto de sempre incentivar as pessoas depois que elas passaram por essa fase básica de aprendizado e também de preparação física, depende do condicionamento de cada pessoa, né? Que muitas vezes um exercício técnico, para alguns, ele pode ser uma preparação física. A gente tem que ter muito cuidado dentro dessa avaliação, né? Porque às vezes uma pessoa se pendura numa barra, fazer esse movimento de retração é muito difícil. Então a gente tem que fazer com que esse exercício seja fácil, para ela poder assimilar ele e entender o movimento dos ombros, como as escápulas têm que se comportar, né? E disso, passando desse, eu venho para esse daqui, que é um exercício bem simples. É o mesmo movimento, só que dentro de um muro de escalada, né? Então, você faz a mesma coisa com os ombros. Só que aqui eu peço para ela não fazer um movimento com amplitude tão grande dessa retração. Deixa uma coisa mais natural. Porque no muro é difícil a gente conseguir estar 100% do tempo com as escápulas totalmente retraídas, deprimidas. Então, porque a gente gera mais movimento. Então, que seja uma coisa mais natural a pessoa, mas que a pessoa tente se mover no muro fazendo esse movimento. No início é meio estranho, mas depois fica bacana a coisa. E aumenta bastante a força de puxada, a locomoção, a estabilidade fica ótima. E também a evolução disso é você ir evoluindo para os movimentos de escalada, né? No caso, ele em vez de escalar como a foto da esquerda, né? Tudo soltão, apesar que pode ser usado no momento de descanso, né? Vem a foto da direita, que é uma retração onde a gente está fazendo um movimento com a mão só. Onde daqui a gente pode gerar outros movimentos, né? Esse movimento pode gerar um drop knee, pode gerar um flag, pode gerar, sei lá, um flag por dentro, um flag por fora, pode ser diversas coisas. E é um ótimo movimento também. Eu também uso com algumas pessoas esse movimento em muro como uma forma de preparação física, tá? Principalmente esses unilaterais aqui. A pessoa se colocar em uma posição, na mesma posição que ele está aqui, mas só que a pessoa daqui, ela faz um drop knee, por exemplo. A pessoa está aqui com o braço, ela puxa para o peito e volta. Ou um flag, que seria a mesma coisa, só que um flag seria um nível hard, né? O drop knee é o nível médio. No flag você ficaria com a perna, o flag por fora, né? Você puxa como se fosse uma barra unilateral. Eu chamo, vamos pensar de certa forma, exercícios mais específicos para escalada, né? Mais funcionais. Porém, o meu objetivo principal disso é colocar a pessoa para se mover. É cada vez colocar movimento para ela, ensinar o drop knee para ela, ensinar o flag, ensinar o alcance que ela tem dentro de um muro de escalada, que é uma coisa que as pessoas perdem, né? As pessoas acham que estão fazendo muita força em pé, muita força nas mãos, mas na verdade a pessoa só está puxando, não está usando os pés para nada. Então é interessante às vezes você dar um pequeno trabalhinho para a pessoa usando os pés, fazendo movimentos em drop knee, às vezes em puxada. A pessoa muda totalmente a organização dela no muro, fazendo coisas bem simples, bem básicas. E você pode jogar para ela no aquecimento. Você coloca a tarefa para ela no aquecimento, se é essa, cara, já muda totalmente a visão dela. Esse é o estudo de 2017 do mesmo cara que está na parede lá, no mesmo lugar que está no muro, onde ele estudou a ativação do ombro, né? Vou virar o celular. Onde ele estava estudando o ombro, a postura do ombro. É um artigo bem bacana também, alguns anos tem bastante coisa sobre ombro. Aqui, acho que é o último slide, não, tem mais um. É o penúltimo slide. Aqui eu mostro uma foto aqui na esquerda, é uma foto bonitinha da tensegridade, da biotensegridade, mostrando como o corpo se comporta, né?
Aí lembrando daquelas 4 perguntas, né, para a gente observar a nossa mobilidade, as tensões que a gente está sofrendo, as disfunções, a forma que o corpo hoje em dia é entendido, é compreendido, é dessa forma, né? Tudo que a gente tem disfunção, ela vai estar tendo algum resultado em alguma outra parte do corpo, né? Aqui tem uma mãozinha beliscando, puxando a pessoa para a esquerda, para a minha esquerda, né? E uma outra puxando ela para outra direita. Seria como se fosse isso que o corpo representa algumas vezes. Aqui a postura clássica do escalador, né? Aqui com o X em vermelho. A postura como a gente pode ter, né? Pode ter. Vamos lembrar sempre que a gente tem sempre que cuidar da nossa postura. E aqui no meio são só algumas fotinhas de avaliações. Pessoas usando alguns tipos de avaliações, medindo quadril, ombro. E por último, eu deixo umas 5 dicas para você se lesionar no retorno ao treinamento após a quarentena, né? Que é voltar a treinar usando o mesmo volume de treino, voltar a treinar usando a mesma intensidade de treino. A terceira é aumentar o volume de forma aleatória, quando você começar a treinar de novo. A quarta é usar métodos complexos de treinamento, chegar no muro e já começar a fazer campos, entrar no finger, começar a fazer um monte de puxada louca na barra, começar a se jogar em todo lugar. E o 5 é retornar os treinos de uma maneira complexa. E acho que esse é o último, deixa eu ver aqui. É o último. E foi isso, pessoal. Alguém tem alguma pergunta aí Resumo aí, isso é tudo que a gente precisa fazer para poder se lesionar, né? Ou seja, é tudo que você não deve fazer quando voltar. Legal é que você abordou, eu não prestei atenção logo no início, falei, gente, mas é para fazer isso? Ah, não, para não fazer. Tá. Para não fazer. São as 5 dicas para você se lesionar. Se você não quer se lesionar, não faça isso. E todo mundo tá todo mundo com fome de escalar, todo mundo ansioso para voltar ao ritmo que estava antes da quarentena. Todo mundo parou aí em março, nós já estamos em julho, muitos meses parados. Algumas pessoas têm muro em casa, tem fingerboard, tem algumas coisas para treinar. E, enfim, não perderam tanto assim. Mas a maioria não, né? E aí volta cheia de fome, vai fazer treino super pesado, no fim das contas acaba se lesionando, ao invés de voltar mais rápido a escalar no mesmo ritmo que estava antes, acaba ficando mais tempo fora do jogo. Tem que tomar cuidado com isso, senão vai ficar parado mais um tempo aí por causa da quarentena. Gabi, o que você tem a nos dizer aí sobre lesão, já que a gente está falando de lesão? Oi. Então, eu tenho a dizer que vocês devem obedecer exatamente as orientações do Antônio, voltar devagarinho, buscar um profissional, de repente, nesse retorno, né? Um treinador de escalada ou um preparador físico qualificado. Até conversei com o Antônio, né, Antônio? Ele fazer um preparo para mim. Eu acho que todos devem buscar orientação, a não ser que seja uma pessoa que assim já deu uma pausa, que realmente já tem algum conhecimento, né? A gente tem escaladores, principalmente o pessoal que busca evoluir o nível, né, técnico, que já está escalando o 8º grau, 7C, e aí essas pessoas já têm um nível informacional e um conhecimento do corpo que talvez até não precisem, mas principalmente quem fez CBM ano passado, né? Ou quem não fez CBM ano passado, mas assim, quer evoluir o grau e não tem esse conhecimento um pouquinho mais do seu próprio corpo e dos treinos, busque orientação e siga e não siga as regras de como se lesionar, né? Assim, se liga mesmo, volta devagarinho, não vai pelo coração, né? Vai pela razão, que foi o que eu falei na semana passada com as meninas, né? Vai devagar.
Tem que ir devagarzinho. Uhum. Gabi, isso. o seu ficou gravado? O seu Oi? papo de semana passada ficou gravado? Eu acabei Sim, não. sim, tá no meu canal. Ah, Tá no semana canal do passada. YouTube que leva o meu nome. Ah, legal. Depois eu coloco lá Ótimo, no. legal. O Erasmo está fazendo uma pergunta. Bota o link lá pra gente. Bote sim, peraí, deixa eu catar ele aqui. Só um Tá, minuto. deixa eu ver aqui. Eu acho que questão de cintura escapular, exercício na parede, seria mais específico e avançado. Cara, aquele exercício da parede, na realidade, ele seria o mais específico. O ideal seria que já fosse feito, que você só escalasse daquela maneira. Só escalasse daquela maneira. Sempre. Sempre. Porém, se você não tem uma experiência daquilo, porque aquela regrinha, né? Eu não sei se alguém já falou isso. Na ginástica a gente fala muito isso. Na ginástica a gente, cara, tem no 70% e 30%, quer dizer, técnica 70%, 80% e 30, 20% maromba, malhação. Né? E a galera fica incrivelmente forte. E na escalada, para mim, é a mesma coisa. Mas só que o que acontece? Dependendo do estágio que você esteja, você tem que começar maromba e movimento. Para gerar movimento, você tem que começar naquela marombinha básica. Se você não tem uma estabilidade da cintura escapular suficiente para você se manter no muro e executar o movimento com essa forma, primeiro começa devagarzinho, teste na barra, movimento, faz a retração, ou pode começar com isometria também. Eu gosto do movimento dinâmico, particularmente. Eu gosto bastante. E daquela maneira, né? Você abaixa o ombro e você rotaciona. Eu acho a melhor coisa que também tem pra mim, de início. Aí depois você pode ir progredindo, né? Pode ir progredindo para exercícios bilaterais, para unilaterais. Tem progressões bem simples, né? Porque a gente começa a trabalhar com sobrecarga de repetição, né? Com porcentagem. Isso se não tiver muro. Se tiver muro, lembra sempre de no muro fazer isso. Que a coisa vai crescer. Só se preocupa de quando você for fazer força para incluir isso no seu treino. Seja, porque isso é aquela coisa de preparação básica. Se eu for fazer finger, no finger você deveria fazer um pouco isso. Ficar numa zona de conforto, não deixar os ombros muito baixos. Barra, mesma coisa. E acho que é isso. Mas se tiver alguma dúvida também fala comigo depois, Gerard, pelo WhatsApp. A gente tava falando hoje. Só mandar uma mensagem lá que eu te dou um toque com isso. Gente, alguém tem alguma pergunta a mais para o Antônio? Eu tenho um monte, mas assim, quais são os exercícios que eu posso fazer em casa, fora esse da barra, tem uma barrinha em casa e eu vi pelo movimento que dá para fazer alguma coisa. Eu não consigo fazer uma barra completa, mas achei que eu ia conseguir agora durante essa quarentena toda. Mas aquele movimento do ombro já consigo fazer, já consigo pelo menos me mexer na barra. Tem uma galera aqui que é muito mais avançado. O público aqui, de uma maneira geral, todo mundo só tem fera aqui na sala agora. De repente, Ju, Mas tenta para mim aquilo só ali é diminuir o ângulo. interessante. Tenta só diminuir o ângulo. Você tá numa barra. Você diminuir o ângulo, você vai começar a fazer já. Entende? Não adianta você fazer, tipo, uma repetição máxima. Diminui a inclinação que você vai diminuir a intensidade do exercício. Aí você consegue gerar mais repetições. Você trabalha com uma intensidade, uma carga de intensidade menor e um volume um pouco maior. Né? Você faz uma regrinha. Aí você vai aumentando progressivamente isso, né? Conforme você for ganhando mais força, de repente você consegue controlar a angulação das coisas, né? Como eu te falei, numa barra você não consegue. Em casa é difícil, né? De repente aquela barra de porta, não sei se a barra de porta você consegue descer e colocar vamos pensar no nível do quadril, por exemplo. Você coloca nessa altura, você se pendura nela e faz o mesmo exercício. Com certeza ele vai ser mais fácil. Sim, sei o que você está falando. Eu vi uns vídeos assim, que o pessoal está usando mesa. Você põe na mesa e saindo do chão.
Com isso É. você reduz o... Você reduz a intensidade e você consegue aumentar o volume, né? São coisas simples, né? Não, legal. São coisas bem simples. O Coragem perguntou também alguma dica para aplicar a força adquirida nos treinos durante o isolamento, finger campos, na rocha quando voltar. Cara, primeiro eu falaria para voltar para a pedra e ver como é que tá a movimentação. Se não tem um muro em casa, ou tem finger campos, ou tá fazendo treino mesmo, treino físico, cara, volta para a pedra, faz meio que uma readaptação rápida, tipo, sei lá, 15 dias, uma semana, 10, e ver como é que tá o corpo escalando. Eu, pelo menos, o pessoal que eu acompanho aí, cara, voltou pra pedra com um psicológico horrível, velho. Tava com um psicológico péssimo. Falava que tava no início escalando, se tremendo, cara. Onde ele aquecia, tava se tremendo. Agora já tem um pouquinho, já estão mais acostumados. Mas agora o pessoal tá vindo na pedra se tremendo. Então, a pessoa tava super forte, mas tá com um psicológico muito baixo. Então, não adianta muito, né? Aí foi readaptando de novo. Tem que interpretar também, né? Como tá ali, tava naquelas 4 dicas, né? O mais importante é o psicológico. Se o psicológico não acompanhar seu corpo, você não vai conseguir se movimentar de forma eficiente. Você vai estar esmagando as agarrinhas, fazendo força pra caramba. E, cara, quanto mais força a gente gasta aqui, menos força a gente vai ter lá em cima. Né? E sem contar a índice de lesão também. Se você está apertando muito uma garrinha toda hora em qualquer movimento, pode ser que aconteça alguma lesão. Inveja de você, Erasmo. O Erasmo colocou que ele tem um murinho 3x3, mas mesmo assim ele acha que vai sentir muito por ter ficado em 4 meses fora da rocha, né? Cara, volta devagar, volta para Bom, aproveitar. volta aquela adrenalina do início. O importante é a emoção É, do... vai aproveitando no início, vê como vai ser a cabeça, vai ficando devagar. Começa sem ser uma via muito puxada, né? Faz alguma coisa que você já tenha de cabeça memorizado. Vai devagar. E só isso, cara. Não tem muita coisa. milagre, né? Transpiração. Fazer o exercício, fazer, até voltar ao que estava antes e continuar progredindo, né? Sim, sim. Não tem muito, quer dizer, tem um monte de mistério, né? Mas o início, pelo menos, é simples, né? É só a gente não pisar forte no acelerador aí e não seguir as 5 regras lá de como se ter lesões rápido. Não fazer nada aqui. Certo, tem tudo para dar certo. Antônio, foi um prazer. Achei muito legal, muito técnica sua apresentação. Vou colocar depois esse papo está gravado, né? A gente vai disponibilizar depois lá no canal, nosso canal do YouTube, para quem quiser lembrar alguma coisa, algum artigo que você tenha abordado, dar uma olhada mais a fundo, enfim, vai estar disponível lá o material, tá, pessoal? Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, queria agradecer a presença de todo mundo. Teve uma galera que entrou depois, aí, tipo a Glaucia, que entrou no finalzinho, o Gregory, no finalzinho não, entrou depois, o Gregory, deixa eu ver mais quem, o restante a galera já estava aí. Mas eu achei muito legal essa sua abordagem mais técnica, mais profissional, como um profissional de educação física. Você fez educação física? Isso, educação física. Eu fiz educação A gente física faz... e hoje em dia eu estudo, comecei, né, em 2020, um curso de psicomotricidade para entender mais de como eu trabalho muito com criança, né, com iniciação ao esporte. E também a psicomotricidade também está envolvida dentro do aprendizado motor de uma forma geral. Aí eu fui buscar isso na psicomotricidade e também estudo um tanto de neurociência do movimento, né, com o pessoal aqui do Rio de Janeiro, aí do Rio de Janeiro, né, eu acho. Eu sou de Niterói, né? Então, mas a gente sempre estuda tudo um pouquinho, né? A área de educação física a gente tem, e eu gosto muito da área de movimento, né? Mas em casa.
Mas é aquilo que eu disse no início da palestra. Como era para um clube de montanhismo, eu tentei não ficar muito apegado a só treino de força, finger, campos, barra. Eu quis apegar a escalada de uma maneira geral, como a gente pode escalar de uma forma melhor, tendo menos lesão, e como a gente pode se preocupar também, assim, uma pessoa mais saudável, que é o mais importante, né? Porque a escalada é um esporte de longevidade, né? A gente tem que ter paciência para as coisas acontecerem e nos preocuparmos mais, como a ciência mesmo da escalada já tá chegando a esse nível, tá tentando acompanhar o desenvolvimento dos outros esportes, né? Se a gente lê esportes como futebol, até Fórmula 1, ginástica artística, a importância da qualidade do gesto motor é fundamental para minimizar o risco de lesão. E mesmo assim é difícil, mas já minimiza bastante o índice de lesão a gente conseguir uma economia sempre no implemento da força bruta, né? Que no nosso caso são os dedos, né? E quanto mais a gente economiza isso no nosso movimento, menos lesão a gente vai ter, com certeza. Acho que a Glaucia está querendo falar, está com a mãozinha levantada. Glaucia, você quer falar ou é só tá aí marcando presença? Opa, boa noite. Fala aí, E boa aí, noite. tudo bem? Tranquilo. Antônio, que massa, que apresentação massa. Hoje eu estava lá agradecer, né, mais um pouco de conhecimento aí pra gente sobre treinamento. Hoje você foi lembrado lá no nosso treino, a gente começou um programa com os meninos do céu, do projeto, de treinamento com eles, junto com o Greg e com o Stão, que são dois educadores físicos também. E essa metodologia que você comentou na sua apresentação sobre o exercício direcionado, né? Tipo, você faz o exercício no muro direcionado e logo depois a gente tenta colocar esses movimentos que a gente colocou no início da sessão do treinamento junto na movimentação da própria linha de boulder. Isso na mesma session de treinamento, né? E a gente fez exatamente isso. Aumenta a aquisição, né? Aumenta o aproveitamento da coisa. Você aprende de uma forma rápida. Exatamente. Vai do fácil, é a progressão, né? Vai do fácil para o complexo ali, né? E foi justamente o que você tocou aí. Fiquei feliz, porque fica congruente, né? Todo o raciocínio. Sim. Mas eu queria... Só um saudosismo, na verdade, essa fala, mas eu queria te perguntar, o que me chamou a atenção, falando um pouco agora da minha experiência com o meu próprio corpo, sobre as lesões aí que eu vi que você comentou naquele gráfico do aumento das lesões de membros inferiores com os escaladores europeus, né? Nesse artigo você chega à conclusão do porquê desse aumento? Eles abordam ou só foi uma análise mesmo da... Não, então, eles abordam de uma forma bem suave, assim. Provavelmente é pela estrutura dos muros, né? Mudança, eu me atrevo a dizer, da minha opinião humilde, pela organização dos próprios muros lá de fora, né? Porque eles começaram a modificar a organização dos muros. De deixar de ser... Se a gente pensar que o artigo é de 98 até 2018. Se a gente pensar que a organização dos muros de lá para cá mudou muito, né? A configuração, né? Porque hoje em dia... pelo menos o que eu escuto o pessoal aqui de fora falar, a gente tem que ter muito o treinador, a pessoa que está ali propondo o treino, seja personal ou um treino dado por alguém, mesmo não acompanhando, não presencial, a gente tem que ter muita participação do root setter ali para ajudar a gente a treinar. Porque senão a gente só vai ter no muro aquele movimento tipo pé na mão, pé na mão, pé na mão. Eu, pelo menos, quando eu comecei a escalar aqui no Buga da Patrícia, eu aprendi com uma garotada, era tipo pé na mão que é maneiro, pé na mão que é bonito, pé na mão que é divertido. Aí depois, quando começou a chegar a coroada lá, teve a época do Chacundum, teve o Ralph, o Fabinho, aí a galera olhava pra mim e falava, pô, Antônio, só monta boulder pé na mão, cara, só pé na mão, você tá fazendo resistência pé na mão, não sei o que, pé na mão. Aí a galera montava umas coisas totalmente diferentes, né? Aí começa essa bola de neve nos aprendizados, né? Aí, depois que eu fui entrar mais pro esporte e aprender um pouco mais sobre isso, a coisa
Aí você começa a entender, né? Fala, caramba, a galera não precisa estudar nada para entender sobre o movimento e ver que aquilo de pé na mão não é tão eficiente assim, né? Que você tem que saber gerar movimento, né? E não Não é ser só isso, né? você não tem que ser aquele animal de dedo grande, de mão forte, que você segura as coisas, sobe o pé na mão e tá legal. Tem que economizar, porque lá na frente você vai precisar. E tem que estar sempre gerando movimentos, mais movimentos, saber mais movimentos. Não sei se você viu a questão do escalador, né, no negócio que eu fiz, né, de complexidade. Aquela pessoa que só consegue ter uma solução para as coisas e o Muito cara que legal. consegue ter um monte de solução para as coisas. O cara que Muito tem legal aquela um monte de solução é o cara que tende a ter um resultado melhor dentro do esporte, né? Que o cara, você imagina, você tá no chão fazendo leitura de uma via, aí você olha e fala, já sei como fazer aquele movimento. Aí você chega lá, você só não é daquela maneira e você só tinha aquele movimento para você gastar. Na sua caixinha de ferramentas só tinha um movimento. Você não vai passar. Agora, se você é um escalador mais complexo, mais completo, né, com gestual maior, né, você vai conseguir chegar nesse lugar e, de certa forma, improvisar, né? Você vai chegar ali e falar, não é da primeira maneira não é do plano A, eu vou ter que usar o plano B, ou o plano C, ou o plano D, É você o vai ter várias famoso opções, né? repertório de movimentos, né? Tá, se É, tá ali na caixinha, né? Na é, memória, só da executar. neurociência a gente chama de flexibilidade motora, né? Mas é a mesma coisa, né? É tudo igual. Só é mais Massa, um termo diferente. muito massa. Obrigada, Antônio. Obrigada e que tenhamos Nada, mais papos como esse. E vou te claro, acionar aí em breve. tamo aí, só falar aí. Tamo aqui em Valeu Niterói. demais. Estou com meu microfone fechado. O Gregory, você está querendo comentar alguma coisa? Com a mão levantada aqui também. Glaucio, vou baixar sua mão. E aí, beleza? Fala aí, tudo bom? Tudo, cara. É o Gregor, Antônio. Só para te parabenizar, cara, por essa Ah, obrigado, cara. atitude. Uma palestra muito boa, muito importante da gente da área profissional, profissionalizar o nosso esporte e fazer ele bem feito e acrescenta bastante para todo mundo, assim. É muito legal ter profissionais como você, assim, nesse processo. Achei muito legal a tua abordagem sobre a aprendizagem motora, né, do isolar, integrar e depois improvisar. Muito legal. Sim. É muito importante debater isso. E muito importante afirmar também que não é só a preparação física nesse processo, né? Nosso esporte é um esporte técnico, então você perde muito tempo no campus, no finger e esquece de fato aprender a escalar, assim, né? É. E quando você vai sair do campo do finger, você tá machucado já e vai ter que ir de lá pro fisioterapeuta, pro médico. E não vai nem escalar, não vai nem aproveitar o que você pegou no campo e no finger. Sim, aí eu queria direcionar uma pergunta para você Diga. sobre a escalada na infância, assim, nos primeiros anos, no caso, né? Aham. Se pensar nesse processo, como a gente pode definir técnicas básicas que você teria que dominar para você ser um bom escalador, assim, ou começar a se desenvolver como um bom escalador. O que você Mas, pensaria, assim? mas em quê? Como criança, que você tá dizendo? Pra você dar aula pra A criança, criança? no caso, né? Ah, tá. Cara, então, se a criança já tiver uma aderência à coisa, ela já estiver escalando, né? A gente tá pensando, pegando por esse pressuposto, a criança já está escalando. É isso? Isso aí. Tá. Cara, fazer o mesmo processo, cara. Mesmo processo. A diferença é que, dependendo da maturidade que ela tiver, você vai ter que pegar um lado mais lúdico da coisa, né? Se ela não tiver... E seria interessante trabalhar em grupos, né? Porque criança sozinha com adulto é pedir para a criança te dar um tchau e ir embora, né? Tentar colocá-la em grupo e trabalhar dessa forma mais lúdica, dependendo da maturidade, né? Volto a dizer, né? Pelo menos as experiências que eu tenho quando trabalho com criança, cara, eu não tenho experiência com criança com escalada ainda, só com criança com outros esportes, principalmente com ginástica. Cara, dependendo da maturidade que ela chegue naquele momento, você vai tratar ela igual um adulto, né? Dependendo da maturidade. E isso estou falando não é criança muito velha, não. Na ginástica, pelo menos criança de 8 anos é quase um adulto pra gente. Ela vai treinar 3 horas por dia, 4 horas por dia, igual um adulto, se ela for de uma equipe.
né? Se ela não for de equipe, se ela for de nível básico, ela vai treinar de uma forma lúdica, né? Com a equipezinha dela, o grupinho dela, da turma. Ela vai treinar e vai ter que reproduzir a mesma coisa que um adulto, né? Aprender o gesto motor. A diferença é que você vai ter que montar coisas para ela se divertir, né? Até ela ter a maturidade de querer encarar alguma coisa mais difícil. A gente tem que ter muito cuidado com criança. É muito fácil uma criança desistir das coisas. Tem que ter calma para ela ter a vontade, né? O desejo de querer encarar uma coisa mais difícil. O Glaucio tem experiência com criança, não tem, Glaucio? Oi, abri meu microfone aqui de novo. Já tem um projeto há 3 anos, que é o Geração E, que eu toco com crianças de 6 a 12 anos. E é exatamente isso que o Antônio falou. Tipo, trabalho em grupo é essencial, trabalhar de forma lúdica nessa idade, principalmente. E lá a gente trabalha muito mais com os valores e vai colocando o exercício, essa clareza motora para eles aos poucos, né? E de uma forma muito na brincadeira, assim, né? Trabalhando os valores. Mas eu acho que o pulo do gato aí, a dica principal é trabalhar essas crianças em grupo, porque realmente nessa idade, para desmotivar ou para criar um bloqueio, traumas, é muito fácil. Porque ela já, nessa idade de 6 a 12 anos, ela já vem com muitos traumas já, né? Dos pais, principalmente. Então a gente acha que não, mas muitas crianças com medo de altura, muitas crianças que você dá o comando e ela já trava, ela não te escuta. Então é um processo um pouco lento. Eles são muito fortes, mas querendo ou não é um processo lento para o esporte em si, né? Para a escalada em si. Por isso que eu até perguntei, tipo, já escala, porque dependendo se ela for, eu não sei qual é a frequência que a Glaucia tem as crianças. Porque se for aquela frequência, tipo, da minha experiência, por exemplo, eu tenho crianças que estão segunda, terça, quarta, quinta e sexta treinando 4 horas, 5 horas por dia. Crianças de, sei lá, de 7 a 12, tem uma de 19. Cara, elas treinam 4, 6 horas, quer dizer, a adulta treina mais 6 horas por dia. Mas o resto treina 3, 4 horas todo dia. Mas agora ela já vem treinando há pelo menos 3 anos. Então elas já são tratadas de uma forma diferente. Então a coisa lúdica com elas acontece, mas acontece tipo naquele perfil mais a motivar, né? Quando você sente que elas estão meio para baixo, você dá não uma brincadeira, mas você coloca uma coisa fácil para se divertirem, porque elas já estão dentro do esporte, elas não vão largar o esporte. Quer dizer, não vão largar entre aspas, né? Sempre pode acontecer um trauma, é uma fase muito delicada que elas estão envolvidas em diversos grupos, né? Dentro de colégio, amigas, fora do esporte e fora da família. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas quando ela já está aderida no esporte, teoricamente é uma coisa mais fácil de você comentar. Já é um treinamento, né, Antônio? Essas crianças que você trabalha 3 horas, um treino de 3 a 4 horas, elas são atletas, né? Elas já a são atividade, atletas, na verdade, o que a gente faz é uma atividade, né, com crianças de escalada. Por isso então, que eu por mais que a gente... dependendo do tempo que você tenha elas, tipo, eu treino elas há 1 ano. Mas, tipo, é 1 ano uma turma de diversas idades. Isso é uma coisa. Você ter um grupo de uma faixa etária X, sei lá, de 6 a 8 anos, de 8 a 10 anos, e já tem 1 ano esses 2 grupinhos, provavelmente o desenvolvimento dele já vai ser diferente do que o grupão inteiro junto, né? Porque são faixas etárias diferentes. Vai botar numa fase. Cada uma vai botar um de 12 anos junto com um de 6 anos, e vai ficar difícil. Mas também é o que você falou, né? As de lá são atletas, mas também tem os outros fora da equipe que fazem uma aula, 1h30 de aula todo dia, 2 a 3 vezes por semana, e estão lá. Mas é aquele trabalhinho que o Laucio falou. É um trabalho super importante para a base do esporte, que é 1h30 de aula, 1 hora. Elas vão lá, aprendem, aí atividade em grupo, é lúdica. Tudo depende da aderência que a criança tem e da maturidade. Porque ela no esporte muito tempo, a criança, você olha uma criancinha de 8 anos, ela já é um adulto, cara, quase. Ele fica contando a sua vida inteira para ela, cara. É fogo.
Agora, assim, qual foi a idade mais... Qual foi a criança mais nova que vocês trabalharam? Porque eu tenho uma curiosidade em particular, tenho minha sobrinha de 8 anos, que aí ficaria no treino de 3, 6 horas para poder gastar bastante energia, ela se enquadraria. Não sei se ela consegue prender tanta atenção durante tanto tempo, mas horas seria ótimo. Muita energia para gastar. E tenho minha filhada, que está com 2 anos. Então, Queria levar as duas. Por geração E, por exemplo, que está bem pertinho. Ela rola lá no Evolução, não é isso? Na Evolução. Então, Jô, realmente é muito experimental, né, esse programa, assim. Então, a metodologia que a gente desenvolveu foi estudando bastante, mas também aos trancos e barrancos ali, por ser uma faixa etária bem ampla, como o Antônio colocou aí, de 6 a 12, né? Então, acaba sendo uma atividade, não um treino de fato. E daí, abaixo de 6 anos, eu percebi que é quase uma aula individual para escalada, sabe? É quase 1 para 1. É um instrutor para uma criança, sabe? Não é que... Aí tem vários pais que chegam, mas, poxa, meu filho é muito forte, ele consegue se pendurar, ele é ótimo. Não tem condições, não dá para trabalhar numa turma de 8 crianças, com crianças abaixo de 6 anos, porque... E é impressionante, 5 anos e meio para 6 já é uma diferença absurda de concentração, de coordenação, sabe? Quanto mais novo, menos tempo ele se desenvolve mais rápido, sabe? Então, 5 anos e 2 meses já é muito diferente de uns 5 anos e meio, sabe? Você vê uma diferença absurda, assim. E abaixo de 6 anos, realmente é quase 1 para 1, um instrutor para uma criança. Aí o bicho pega, né? A gente não tem instrutor para tanta criança. Não, é fogo isso. Eu já peguei uma criancinha, acho que de 3 anos na ginástica. Eu olhava assim, caramba, era quase tipo eu andando do colo com ela o dia inteiro, assim. Aí eu cheguei pro pai e eu falei, cara, pai, não dá, cara. Não dá, sabe? Então, assim, abaixo de 6 anos, cada um que leve o seu. Por exemplo, tem aqui na sala o Fábio Insensê, acabou de ter filho. E ele ama escalar. Não sei nem como ele está conseguindo sobreviver a essa quarentena. Com certeza ele vai ter que pegar, né? Levar. E aí, depois de 6 anos em diante, já pode deixar lá na Evolução. Opa! Tá tudo certo. Aí a gente dá conta. Mas é incrível. Mas é muito legal. Cara, para quem gosta de trabalhar com esporte, cara, eu aconselho, cara, passe sempre por criança, cara. Você olhando criança, você vai entender o desenvolvimento do adulto fácil, cara. É fácil. Porque criança você aprende a ter paciência, adulto é foda. É outra abordagem, é outra história, né? É outra história. A Amanda entrou aí na sala agora também. E aí, Amanda? Amanda é a nossa presidenta lá. Oi, gente. Você ia super trabalhando até curtir agora. O papo de hoje. Você ia super curtir o papo de hoje, cara. Eu fiquei trabalhando até agora. Cheguei agora do trabalho, já me enrolei no cobertor que tá frio. Tá mesmo. Tá frio mesmo. Hoje eu demorei tanto a voltar a trabalhar, agora eu tô sempre trabalhando nos dias que tem algo legal. É inacreditável. Faz parte. O Fábio comentou aqui, ó, que ele tá prestando atenção no papo, já sonhando em levar o filho dele. A gente fica já querendo colocar a criança para fazer tudo. Porque eu tipo, era uma coisa que eu queria começar a praticar quando eu era criança. E, vou conhecer burra velha já, beirando os 40. Deixa eu fazer um comentário muito importante. A gente tem uma cartela lá no Geração de tipo, mas a gente já passaram pela nossa equipe umas 190 crianças, mais ou menos. E 70% dos nossos alunos não são filhos de escaladores. A gente tem uma tendência, olha só, a gente tem uma tendência como escaladora a traumatizar os nossos filhos. Por favor, galera, como a gente disse antes, como a gente conversou antes, criança gosta de atividade em grupo.
Não traumatize seus filhos com a escalada. Leve seu filho para participar em atividades de escalada em grupo com outras crianças, porque realmente com os pais, no geral, que a gente vê que os pais traumatizam as crianças, sabe? E elas não querem ver escalada tão cedo. Ficam mais velhos, aí tudo bem, aí começa a abrir, dar o braço a torcer e tal. Mas, no geral, nós escaladores traumatizamos os nossos filhos com a escalada. Deve ter alguma coisa a ver com a preocupação, né? Porque muitos pais são muito preocupados e aí tem uma parada do risco, né? Tem pais que aí vai correr, corre, caiu, caiu, vamos lá lavar. Mas tem pai, ai meu Deus, meu filho caiu! Ah, um escândalo, assim. Então, acho que depende. Ou então aí quando é o filho de alguém que caiu, caiu, é só lavar. Quando é o filho do amigo, teu filho caiu, ralou o joelho, é só lavar. Mas quando é o dele, ai meu Deus, meu filho caiu! Ó, eu vou te dizer que o que eu já vi de filho de escalador é tipo o que o Fábio comentou aqui no chat, cara. É o pai empurrando o filho pra escalar mesmo. É levando o filho chorando e o filho sobe. É o grande problema. E assim, isso é fogo, né? Porque o meu afilhado, ele, assim, levei o skate pra ele no aterro, ele, Dinda, isso é muito perigoso, por que você não tá de capacete? Eu falei, Patrick, a Dinda não vai fazer nenhuma manobra, não. Então vamos subir na árvore. Dinda, você é muito imprudente, não é pra subir na árvore. Ele com 8 anos já era todo... cara, personalidade, sei lá, é personalidade, ele não faz nada... eu andava a volta no muro da escola quando era criança, correndo da supervisora, andando por cima do muro e ele já é totalmente diferente. Então, às vezes, a gente tem uma criança próxima da família, a gente tenta colocar ela meio que parecida com a gente, mas, cara, criança tem personalidade, né? Isso é complicado. Mas por isso mesmo, a melhor coisa, coloca em grupo. Coloca ela num grupo e deixa ela conviver ali dentro. Vai pegar um monte de personalidade, um monte de criança diferente. É a melhor coisa que tem. É conviver, né? A melhor coisa que tem, cara. Porque ficar perto de um adulto, fica comparando um adulto com o outro. Agora, criança com criança, a história é outra. Vai se matar sozinhas. Não, eu sou a favor de tem que ser lúdico, tem que ser divertido. Se não for divertido, se for aquela coisa, né, super regrada, disciplinada, você tem que fazer. Não, você quer fazer, é legal. Não quer? Beleza, não vai ficar ali forçando, igual o Fábio colocou, tem que deixar. O pai colocando a filha para criança chorando, vai forçar a criança a subir, tá? Não vamos superar seus limites. Deixa para ela para superar os limites depois, em outra ocasião. A maneira mais fácil cara, ir através da ludicidade mesmo, cara. Mas tem de tudo por aí, né? Tem pai de tudo, toda forma, tem filho de toda forma, né? Eu acho lindo, mais complicado. Aquelas crianças super regradas, tipo o afilhado da Amanda. O filho de um amigo meu, ele brincava de Playmobil, milhares de Playmobil e Lego, não sei o que, milhares de peças. No final, ele guardava todas as peças e todos os Playmobil nas prateleiras, arrumados, cenário por cenário. Era uma criança de menos de 8 anos, ele tinha uns 5 anos. Meu Deus, como essa criança consegue arrumar tudo ali? Esse aqui é o cenário tal, cronologicamente, tudo muito milimetricamente, porque os pais são super regrados. Ele brincava, depois eu precisava... Ele é muito... Agora ele já tá com 16, já não tem mais... Assim, já é um rapazinho, né? Mas a infância dele, ele é muito voltado para coisas assim, videogame, jogos de tabuleiro. Ele não é uma pessoa física, ele não gosta de coisas físicas, assim. Já tentamos, botamos na natação, botamos no judô. Ele só entrou na academia agora, com 16, que ele tava gordinho. Ele falou, Dinda, meu irmão tem namorada. Eu não tenho. Acho que eu quero fazer academia, eu sou muito gordinho. Aí entrou na academia. Por interesse. Vai puto pra academia, mas já emagreceu, sei lá, os 8 quilos. Vai puto. Sim, meu irmão arranjou namorada, mas meu irmão tem 18, é lógico que o irmão tem namorada. Mas eu quero também ter uma namorada, poxa. Assim, criança é foda, né? Se compara com as outras crianças também, assim. Ele falou de observar a criança, né? Assim,
Cara, elas fazem os movimentos com a maior facilidade do planeta, né? Isso é muito maneiro. Sobe negócio nem é com elas. Acho que não tem aquela trava. Uma coisa que a Glaucia estava até falando. Às vezes a criança vem cheia de traumas de casa. Você pode fazer... E que você falou também. Os pais super protegem, a criança pode cair, ela começa a criar vários medos. Aí começa a ter medo de altura, medo disso, medo daquilo, mas que foi tudo incutido na cabeça dela. Tudo milimetricamente trabalhado pelos pais. Mas quando não é, a criança faz tudo muito no instinto, né? Ah, é para subir aqui, sobe. Não quer nem saber se ela pode cair, se machucar. Ela só É aquela coisa vai. natural do ser humano também, né? O ser humano, ele é um bicho que gosta de explorar, né? Agora, se você começa a podar isso desde muito cedo, né? É meio complicado. Aonde você vai levar, né, uma vida adulta, assim, né? Cheia de restrições. Você podou muita coisa quando era na época certa dela explorar aquilo. E quando ele vai explorar e se explorar, né? Ainda mais hoje em dia, né? A vida adulta, né? Como a própria Amanda, né, disse, né? Acabei de sair do trabalho. Tipo, pô, imagina ele com seus 20 e poucos anos, acabou a faculdade, ou sei lá o que ele vai decidir fazer na vida. Cheguei no meu trabalho, 10 horas da noite. Agora eu vou fazer o que eu gosto, mas já são 10 horas, né? A gente tem que saber bem aproveitar, colocar as crianças, né, nessa faixa etária para explorarem bem, porque dependendo da época e da onde for, é a hora. É verdade. Então fica igual a gente, aqui Legal, adulto, a gente maluco por acabou de falar, escalar, começou super técnico, desesperado vários na artigos. quarentena. Cara, Aí volta a essa escalar parada cheio de do... fome e se lesiona. Esse é o perigo, né? Muita gente parada e quando volta se lesiona. É um perigo. Ou às vezes se lesiona em casa, porque na quarentena inventou muita coisa para fazer em casa, ficou vendo esses aplicativos de exercício, fez um monte de exercício. Os aplicativos de exercício são Fica ótimos. fazendo um monte Nossa. de exercício. O exercício até conta, o aplicativo até conta os segundos que tu tem que ficar nas coisas, é uma viagem. Nem conheço esses aplicativos. Mentira, usei bastante. Antônio, vou te agradecer mais uma vez, agradecer a participação especial aí da Gabi, Obrigado. da Glaucia. Obrigado todo mundo aí por ter escutado a minha falação. Eu espero que todo mundo Erasmo, que fez ótimas perguntas. tenha aproveitado. Eu tentei não falar muita coisa de neurociência, não falar muito de psicomotricidade, não falar muito de treinamento de escalada específico para todo mundo poder aprender, já que era um clube de montanhismo, né? Então tinha todo tipo de escaladores aqui dentro, escaladores que querem praticar para melhorar a performance, escaladores que querem praticar porque querem praticar escalada, porque é muito bom. Então, eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar tudo que eu falei. E também pense também um pouco, reflita, pense um pouco daquilo que eu falei, da coisa da ciência ser um tanto reducionista dentro desse quesito de força de dedo, só precisa de força de dedo, só precisa disso, daquilo, enquanto que a gente mais precisa é se movimentar, ter qualidade de vida, saber estar sempre em movimento, melhorar cada vez mais esse movimento, que com certeza a gente vai precisar menos de apertação aqui. Isso é o que eu senti depois desses anos todos escalando aí, esses anos todos querendo apertar todo tipo de agarra e foi no final, sei lá, depois de quase 20 anos escalando, o que eu precisava era melhorar o movimento. Primeiro, ter um corpo mais saudável no sentido de harmonia, né? Privilegiar menos a minha força de puxar, menos os meus dedos, e me fez ter uma saúde melhor dos meus dedos, que já não são muito bons hoje em dia, né? São meio tortos. E me fez ter uma saúde melhor, me fez ter ombros melhores, ou seja, todo aquele gráfico que eu mostrei lá, que eram as lesões recorrentes dos escaladores, foi meio que foi acontecendo comigo, né?
as lesões foram diminuindo, a melhora do movimento foi acontecendo. Como a Glaucia falou, né? A gente vai usando um pouco mais a aprendizagem para gastar menos tempo inútil, né? Dessa forma, se a gente está só maromba, né? Só maromba, a gente está usando a escalada como uma mera academia e não explorando ela como um esporte, né? Como um estilo de vida também, né? Tomara que o papo tenha ficado gravado para eu poder assistir, sei lá. Boa, ficou. A gente vai colocar lá no canal. Obrigada. Porque aí eu tenho uma Obrigado lesão todo no mundo. ombro recorrente. Ih, tá vendo? Então, procura aí, tem o Guilherme aí no Rio, se você for do Rio, tem a Guilherme e a Gabriela Saliba aí, de Até fisioterapeutas, tô que vão te fazendo dar uma ajuda. já. Pra fazer Fiz um durante a teste, quarentena. fazer um testezinho também de movimento, pra ver como os ombros estão, como tá o equilíbrio dos ombros, do quadril. É interessante, melhorar a mobilidade, tudo isso é muito importante. Dei uma sorte danada que nessa quarentena uma fisioterapeuta muito legal, que acabou virando minha amiga de um amigo meu, se ofereceu para me tratar mesmo durante a quarentena. E eu fiquei indo no estúdio dela, de máscara, ela de máscara. Que bom. Enfim, continuo indo 2 vezes por semana, tô melhorando, eu não conseguia nem prender o cabelo. Meu ombro não subia para prender o cabelo, assim, eu tinha que descer a cabeça. Tava tão ruim que eu não conseguia fazer um rabo de cavalo, assim. Fazer assim, com a cabeça, descer. Mas que bom, consegui aproveitar a época boa, né? Quarentena, né? Mas é isso aí, a gente tem que fazer, é se cuidar mesmo e pensar não só em melhorar a performance, né? Entender que o corpo, ele tem que ir junto com a performance, né? Senão, sua performance lá em cima, como o Gregory falou, né? O cara fica em campus finger, fica em barra, fica em tudo, mas uma hora o cara acaba de treinar isso tudo e o cara não consegue ir pra pedra, porque o cara tá com dor e o cara tem que se cuidar. O cara volta pra casa e fica em casa trancado depois de todo o treinamento. Então não adianta em nada. Faz todo sentido. Obrigadão, viu? Pelo papo. Eu que agradeço a todo mundo por ter escutado aí. Por compartilhar o conhecimento. Nada, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, quem quiser conversar comigo, só me procurar lá nas redes sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook, sei lá. Tá bom? Pode deixar. Tá bom. Obrigado então pelo papo aí. Beijo pra todos, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Gente. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Beijo, gente.